E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, gravando novamente pra vocês. E dessa vez eu tô no Piauí, em São Raimundo Nonato. Eu estou exatamente agora no Museu do Homem da América. Aqui nesse lugar incrível, onde a gente vai ter a Serra da Capivara. É um complexo incrível com muita coisa de arqueologia, não é um complexo arqueológico, né, com muitas pesquisas, né, divulgação de pesquisas. E aqui no museu a gente vai ter peças maravilhosas. Né? Eu estou em uma parte aqui do museu que eu quero mostrar para vocês que eu achei bastante interessante, né, para a gente ver um pouco da história da América, do homem, né, e da mulher aqui, né, na América, sobre sua chegada, etc. Eu não vou mostrar tudo do museu, tá? Para que vocês possam vir para cá, né, e conhecer esse museu aqui, que é bem mais interessante. Eu só vou mostrar algumas partes aqui que eu achei bem bacana, né, para a gente conhecer um pouco e ver o quanto de coisa interessante a gente tem aqui no Nordeste. E o quanto de história fabulosa a gente tem sobre o nosso povo, né, e sobre a nossa formação. Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar aqui nessa viagem. Nessa sala aqui a gente vai encontrar muito material relacionado à cultura funerária, né? Aqui a gente tem urnas funerárias, diversas urnas funerárias. Algumas dessas urnas elas eram utilizadas para enterrar crianças, outras a gente supõe, né, que eram para adultos pelo formato dela. Tá? Por exemplo, essa daqui ela continha esqueleto de criança, como está dizendo aqui na informação. Outras dessas urnas aqui elas tinham outras funções, ou algumas eram tampas dessas urnas. Vamos dar uma olhada nesse lado aqui, que a gente vai ver uma urna com aqui, ó, com os esqueletos, né? É muito interessante isso daqui. Nesse sítio onde foi encontrada essa urna, foram encontrados 5 urnas com crianças, né? E dentro dela existiam os carvões, e foram obtidos, né, por meio do carvão a datação. Né? Era um hábito, né, de enterrar os mortos por meio desse, de colocar nessas urnas. E esse hábito durou pelo menos 300 anos, né, quando chegaram os invasores europeus aqui e destruíram toda a cultura indígena, né, dos povos antigos que existiam nessa localização. Né? Mas aqui a gente vai encontrar outros materiais, já eu mostro para vocês. Né? Aqui a gente tem os crânios. Né? Aqui a gente vai encontrar uma outra urna, com os esqueletos, né? Alguma parte de uma certa forma preservada, tá? Um pouco preservada. Tá? Aqui a gente vai ter uma estrutura de esqueleto também, bem interessante, e o que é contado é que caiu um bloco rochoso em cima dessa pessoa, e ela teve o seu crânio esmagado por conta da pressão do ar. Né? A pressão do ar esmagou todo o seu crânio aqui. Né? É uma área bem interessante aqui. Nós vamos ter aqui algumas peças que são incríveis. E essa peça aqui, para mim, é uma das mais incríveis que a gente vai ter nessa área aqui. Para mim, talvez de todo o museu, é a peça mais incrível. Aqui a gente vai ter uma urna, né? E nós vamos ter aqui, dentro da urna, né, os fragmentos, né, de um corpo de uma criança. Tá? E a gente pode ver que está um pouco preservado. Qual é a descrição aqui, né? A mãozinha aqui, ó, da criança, ela está preservada, né? Inclusive com as unhas. Veja que interessante, a unha bem preservada, né? Esse bebê, na verdade, né? Ele teve o seu crânio esmagado e acredita-se que esse processo ocorreu depois que ela já estava aí dentro da urna e alguns animais entraram e começaram a pisotear. Era uma prática antiga, né? Um sepultamento onde se colocava os corpos nas urnas. Né? Aqui a gente vai ter as explicações, né, sobre esse processo. Então é muito interessante vir para cá para conhecer isso. Aqui a gente já vai ter um outro tipo de enterro, aqui sem urna,
corpo está em posição fetal, que era uma prática muito comum de se realizar nos tempos antigos, né? Colocar os mortos em posição fetal, né? E aqui a gente vai ter mais uma urna, e essa urna aqui, o corpo lá está em posição fetal, né? Foi colocado dessa forma, como era de praxe, né? Então é uma sessão bastante interessante, essa sessão aqui, né? Eu sugiro, né, que vocês venham para cá para conhecer, né? É muito bacana, você entende bastante da história, né, dos povos antigos. A gente consegue, por exemplo, a partir dessa cultura do sepultamento, perceber o quão era diferente a mentalidade dos povos antigos, né, dos povos originários, com relação aos povos europeus. Né? Por exemplo, os povos originários, eles enterravam seus mortos em urnas e em posição fetal. Veja o quanto é diferente hoje, né? Hoje nós temos uma prática muito diferente, né, de sepultar os nossos mortos. O museu ele segue, tem essa área aqui, vou mostrar para vocês aqui embaixo. É bastante interessante também. Vamos lá descer as escadas aqui rapidinho. Nessa área aqui a gente vai encontrar muitos instrumentos que são chamados de pedras lascadas, né? E esses instrumentos eles têm finalidades assim incríveis. Por exemplo, essa daqui, ó, tá bem bonita, né? Tá bem sendo retratada aqui nesse espaço aqui bem bacana, né? É um projeto, né, em quartzo. Ele era utilizado como técnica de lascamento ou para outras finalidades que as populações precisavam, né? Aqui a gente vai ter diversos outros instrumentos, alguns instrumentos criados de um formato mais específico para que os dedos pudessem ficar bem acomodados, né? Outros vão ser criados para finalidades diversas. Então, uns vão ser lascados de um lado, outros vão servir para outras finalidades, como por exemplo perfurar, outros vão servir para serrar, né? Então a gente vai ter aqui diversos instrumentos muito interessantes e tudo muito orientado, né? Bem explicadozinho por aqui, tá? Olha, aqui a gente vai encontrar outras peças aqui muito interessantes, né? Machados semilunar, outros instrumentos de percussão, como eles vão chamar aqui, instrumentos aqui para torno de pilão, é utilizado pelos indígenas, né, pelos povos antigos aqui. Então, aqui a gente vai encontrar um cachimbo muito interessante aqui. Esse cachimbo aqui, eu achei ele muito semelhante ao que a gente vai encontrar aquelas lamparinas no Oriente Médio, as lamparinas antigas que a gente vai encontrar lá no Museu da História Antiga em Berlim. Eu achei muito parecido, veja, né, com essas lamparinas de lá. É o cachimbo que a gente vai ter aqui, né, que pertenceu ao coronel José Dias. E aqui a gente vai encontrar outras coisas, como por exemplo adornos, instrumentos musicais como essa flauta aqui. E aí o museu vai seguindo com mais adornos, outros instrumentos que a gente vai ter aqui do cotidiano, peças em cerâmicas, e aí já é um material mais recente, né, trazido pelos invasores europeus. Aqui a gente vai ter algumas peças que eram utilizadas pela população local. Aqui a gente vai ter uma espada, entre outras peças. Aqui essa espada ela foi confirmada pelo Museu das Armas da França, que é uma espada francesa, e estavam com os indígenas aqui. Provavelmente foi trocado, né, com os colonizadores, né? Entre outras peças nós vamos encontrar por aqui. Então é isso, gente. Eu aconselho a vocês a virem para cá, para esse museu, né? Muito interessante. Eu vou ficando por aqui, tá? Retornando aos pouquinhos com esses meus vídeos, né, para vocês, de algumas viagens que eu faço. Eu já fiz muita viagem, mas eu não consegui fazer novos vídeos. Mas aí, aos pouquinhos, eu vou voltando em alguns lugares que eu puder para fazer esses vídeos e divulgar para vocês um pouco mais, né, do que a gente tem visto por aí e algumas das impressões. Mas eu achei muito interessante, né, esse museu aqui. Aconselho a vocês virem,
para cá, né, e terem suas reflexões, né, como eu tive, por exemplo, vendo, né, as urnas lá onde eram colocados, né, os mortos, né. É isso, é uma cultura bem diferente, né, do que a gente tem hoje, e com a chegada, né, de povos diferentes a gente mudou totalmente a estrutura. Então eu fico pensando, né, por exemplo, refletindo sobre isso, o quanto que a gente perdeu, né, das culturas dos povos antigos com a chegada, né, de povos invasores que impuseram sua cultura sobre os povos locais, né, mudando muita coisa. Então o que será, né, o quanto que a gente também não perdeu com essa invasão, né? Essa colonização que foi proporcionada com os povos originários. Mas é isso, viu? A gente está aqui com Jussielen Batista, que veio me acompanhando aqui nessa viagem. Na verdade, eu estou acompanhando ela. Ela vai trabalhar por aqui e aí amei vir para cá. Valeu, Ju. Obrigado, viu?